Bom dia, a paz do Senhor Jesus. A todos vocês do meu canal Blinde o Coração e Receba Vida e a todos das minhas redes sociais. Bom dia para mim, bom dia para todos os meus familiares e parentelas de longe e de perto. Bom dia para você que está me ouvindo. Bom dia para o Brasil, para as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil e de todo o mundo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Jesus abençoe o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Uma palavra profética. Deus quer falar com você, assim como Ele falou comigo. Ali em Gálatas, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Devemos obedecer a Deus, seus mandamentos, não quebrar princípios e termos bons conselheiros. Glória a Deus. Uma certa feita, Jesus estava ali pregando. Aleluia. E aí, o que aconteceu? Aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam ali próxima dele, falou com Jesus. Aleluia. E começou a tripudiar-lhe de Jesus. E ali tinha pessoas possessas de demônios, pessoas que eram da sociedade, ou até mesmo pessoas do meio social ali onde Jesus estava. E ali Jesus estava pregando e o povo observando Jesus. E o povo se admirava com Jesus. Aí ficava, será que este homem é filho de Davi? E aí os fariseus, sabe, os fariseus, você conhece, você já ouviu falar de quem são os fariseus? Começaram a ouvir acerca dos milagres de Jesus. Aí eles falaram assim, ele expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E ali certamente tinha muitas pessoas religiosas. Muitas pessoas que criam em Jesus, que tinham fé. Mas estava ali na mesma comunidade, né? Sabe, meus amados? Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens. Aí ele falou assim, um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Você está vendo aí? Nós não precisamos, nós não podemos dar crédito a todo tipo de conselho. Nós precisamos examinar quem são esses conselheiros que estão ao redor de nós. Que existem os bons conselheiros e os maus conselheiros.
E eu já falei isso aqui uma determinada vez. Eu falei isso aqui no canal. Que nós devemos estar cercados de bons conselheiros, cheios do Espírito Santo. Os bons conselheiros, eles não enxergam só apenas um lado da moeda. Nós precisamos estar vendo e estar atentos para várias, de que forma eu estou vendo um problema de vários ângulos. Eu não posso tomar uma conduta apenas baseada em um ângulo, né? Com sabedoria se constrói a casa e com prudência ela se consolida. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Família é coisa séria. Quando você está na presença de Deus, o homem e a mulher, elas seguem os princípios de Deus para escolher o seu cônjuge. Porque ali vai sair uma família, vai ter filhos, filhas, e é preciso administrar isso bem. O Senhor fala que aqueles que não cuidam da sua casa são piores do que os incrédulos. Aleluia. Então devemos cuidar bem da nossa casa, dos nossos filhos, e levando eles para a presença de Deus. Porque isso é amor. Dando vestimenta, dando alimento, buscando mostrar o caminho certo. O caminho que agrada a Deus. Glória a Deus e aleluia. E bem assim ocorre quando você vai montar uma empresa, você vai pensar, você vai fazer uma pesquisa de mercado, que empresa que eu vou colocar naquela localidade. Tem outros concorrentes? Não tem outros concorrentes? Eu tenho finança para estar segurando essa empresa um dado tempo, porque ela precisa gerar lucro. Mas antes disso, eu preciso pensar se eu tenho dinheiro para investir. Essa empresa vai ser familiar ou não? Eu não quero trabalhar com minha família, que é muito complicado trabalhar com família. Depois pode dar confusão, divisão de bens. Eu vou preferir contratar alguém para trabalhar comigo. Então, todas essas coisas nós temos que pensar. E a casa de Deus também é assim. Devemos estar cercados de bons conselheiros. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Porque quem vai reinar ali vai ser a carne, vai ser os desejos mundanos. Então é preciso limpar o altar. Está tendo guerras de altares. Tem famílias que está tendo guerra de altares dentro da própria casa, onde Satanás se apoderou do esposo ou da esposa. Aí começa a se dividir. A esposa não escuta mais o marido, não tem mais paciência. E o esposo da mesma forma, por quê?
está deixando a carne reinar. Então é preciso parar, respirar e se voltar para os pés de Jesus, orar, jejuar. E a oração, ela vem com ação. Não é só orar, 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 não. O esposo está nervoso, a mulher deve calar. Vai lá no filtro, pega um copo d'água, consagra aquela água. Senhor, eu vou beber essa água. Me dá aí paz e sabedoria para lidar com essa situação. E toma o primeiro gole de água. E depois toma o segundo, depois o terceiro. E o marido está lá falando, brigando. E você está lá bebendo a água. Quando você voltar, você vai ver que ele já se acalmou. E a mesma coisa é com o esposo. Quando vê a esposa nervosa, brigando por qualquer coisa, faça esse exercíciozinho do copo d'água. E depois vão se assentar, ver aonde que está ocorrendo o problema e procurar solucionar esse problema. A mesma coisa com os filhos. O marido chegou bêbado em casa, batendo em tudo, quebrando tudo. Você não vai conversar com ele naquele momento. Você é uma mulher sábia. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola por si mesma destrói. Você vai esperar o momento certo para conversar com ele. Ou até mesmo com ela, né? Hoje em dia as mulheres estão bebendo muito. Bebida forte. Então calma. E os dois vão se chegar para perto de Deus. Porque a transformação ocorre de dentro para fora. Mesmo assim é na empresa, com os funcionários. O patrão tem que respeitar. O patrão tem que ser mais sábio. E o funcionário também tem que respeitar o seu patrão, a sua liderança. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-los com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Nós não podemos, de forma nenhuma, ver a casa do vizinho pegando fogo e não ajudá-lo. Precisamos ajudar, porque nós também temos uma casa. E a nossa casa pode pegar fogo um dia. Eu falo isso aqui no sentido material e no sentido espiritual. Então devemos partilhar as dificuldades e os problemas. Porque senão vai gerar uma confusão tremenda. Um fala daqui, outro fala dali. Um joga água no lugar que não está pegando fogo e o outro joga água no lugar que está quente. Então tem aqueles conselheiros que ao invés de dar conselho bom, começa a querer dividir a casa. Então devemos obedecer uns aos outros.
dentro do princípio de Deus. Não quebrar princípios. Porque a lei é de Deus, Cristo veio ao mundo e ele não desprezou a lei, ele veio para que a lei se cumprisse. Então, se alguém se achar muito importante, quando na verdade não é, está enganando a si próprio. Sabe aqueles chabições que querem saber mais do que o outro? Sabe aquela sua amiga que vai na sua casa, que está ali dizendo ser muito sua amiga, daqui a pouco cria intimidade na sua casa, aí já vai para a cozinha, já abre a geladeira, já entra na sua casa, vai para o seu quarto, se senta na sua cama. Mas, na verdade, ela está de olho no seu marido? Ou então aquele seu amigo que também faz isso, se aproveita da sua ausência, mas está de olho na sua mulher. Bem assim, meus amados, é na casa de Deus. Sabia que Satanás, ele é astuto. Ele usa o mais fraco para desestruturar toda uma casa. O mais fraco, ele não tem comunhão com Deus. O mais fraco, ele tem um orgulho no coração. E tem também aqueles que se acham fortes, mas na verdade tá como sepulcro caiado. Tá bonito por fora, mas por dentro tá podre. E olha, um dia Deus vê todas as coisas. E ele tira de debaixo do tapete, põe em cima do telhado, que é para todos verem a vergonha. Não com a finalidade de punir, mas Deus nos ama. É com a finalidade de nos educar. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Você fazendo sua parte bem feita e o outro irmão fazendo a parte dele bem feita, como o Senhor fala, não tem ninguém perfeito. Então precisamos suportar os fardos uns dos outros. Observar, jejuar, perseverar. Aquelas pessoas que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Coisas boas, palavras de mansidão. E falando acerca aqui de repartir. Como que você conhece o seu líder? Moça, você quer casar? Você observa esse rapaz aí, se ele é dizimista fiel, se ele é ofertante fiel, se ele é fiel na casa de Deus. Porque se não for, caia fora.
A mesma coisa é o rapaz. Como que você conhece essa pessoa? Observe os princípios bíblicos. E a mesma assim é a liderança da igreja. Quando você for constituir algum líder, você veja se o seu líder ele tem esses princípios, se ele segue esses princípios da fidelidade. Não se iludam. Lembrem-se que vocês não podem enganar a Deus e escapar impune. Ninguém pode zombar de Deus. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, os desejos da carne, estará plantando as sementes do mal. E, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual, que é a morte espiritual. A morte da sua casa, a morte, ela começa espiritualmente. Aí a família fica, um vai para um lado, outro vai para o outro, começam os conflitos, a divisão. Mesmo assim é na igreja do Senhor. Estamos nos tempos, vou repetir aqui, que estamos em guerra de altares. Precisamos vigiar. E eu já falei isso com o meu líder. Estamos em guerra de altar. Vamos orar. Vamos estar no altar do Senhor, orando, intercedendo. A roda grande está passando dentro da pequena. E a justiça de Deus, ela vem. Não pense que você fazendo algo errado, você vai estar escondendo. Você pode até esconder do homem, mas de Deus não esconde. Mas se nós plantarmos coisas boas do Espírito, nós colheremos a vida eterna que o Espírito Santo nos dá. O que o Espírito Santo nos dá? A paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. É preferível ter uma casa pequena, onde todos são unidos de mão dadas, do que uma casa grande, mas ninguém se interessa um pelo outro. Cada um só se interessa na sua parte. O filho tem que andar de mãos dadas com o pai. E o pai com o filho. O filho tem que se converter ao pai. A esposa tem que se converter ao marido, o marido se converter à esposa, trabalharem de mãos dadas para um bem comum. Qual o bem comum? A paz no lar, na sua casa, na sua igreja. Certo que teremos problema. Quem mexe com multidão, nós temos problema. Mas nós precisamos arrebanhar as ovelhas do Senhor. E não nos cansarmos de fazer o bem. Porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos. Se não desanimarmos, nem desistirmos. É por isso que tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos.
Então é bom para a gente parar, pensar, meditar, que uma casa dividida não subsiste. E as orientações estão aí na Bíblia. Busque a ler Provérbios 24, versículo 3 e 6. Cuidado com sua casa. Zele por sua casa. Zele por sua igreja. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O quê? As famílias. E Deus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Precisamos estar orando um pelos outros. Precisamos sim pedir a misericórdia e a graça do Senhor para estar amarrando todo o principado, toda a potestade. De dentro das nossas casas existe um demônio territorial. Qual o demônio territorial que está agindo dentro da sua casa? É a prostituição? É a calúnia? É a falta de sabedoria? Porque também, meu irmão, nem sempre é o demônio não, viu? Às vezes é o coração do homem que é enganoso. Então, como parte do corpo da igreja, os que creem em Jesus são capazes de ajudar o outro em seu sofrimento de maneira profunda e pessoal. Temos um laço, uma aliança com Deus, com Cristo Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Não vamos deixar essa aliança quebrada. Vamos pedir a misericórdia e a graça de Deus. Vamos procurar nos ajudar mutuamente. Vamos confiar na força de Deus. Termos empatia um com o outro. Procurar fazer o bem a todos. Aí estamos cumprindo a lei de Deus. Amarmos a Deus em primeiro lugar. E tem que me amar também. E depois amar ao próximo. E assim saímos em paz com todos, cumprindo a lei do Senhor, cumprindo os princípios de Deus. Amando a Deus como a nós mesmos. O fardo, meus irmãos, é pesado. Mas Deus, Ele nos deu uma família. Temos a nossa família, a nossa casa. Temos nossa comunidade. Temos a família do trabalho. E temos a família na fé. Não importa de que igreja você é. Mas você tem Cristo no coração? Você está ao pé do Calvário? Então você é nosso irmão. Vamos aliviar a carga um do outro. Vamos auxiliar em casa. Vamos ver os irmãos que estão sofrendo. Nós somos a sal da terra.
e a luz do mundo. É isso que a Bíblia diz. Não vamos desvanecer, vamos erguer a cabeça. Errou, vamos erguer a cabeça. E deixar para trás tudo que passou. E buscar a nova direção de Deus, ajudando-nos mutuamente. Como diz aí o apóstolo Paulo, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Que você nesse dia possa meditar nisso, a partir de dentro da sua casa. E depois a sua comunidade, na sua igreja, na sua congregação, na sua escola, na sua empresa. Tenha bons conselheiros. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A paz do Senhor Jesus e uma feliz segunda-feira. Deus vos abençoe. Bom dia a todos.